Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que a gente consiga sentir em cada célula nossa encarnada e também dos desencarnados esse amor que está circulando aqui dentro agora. Que nós possamos trocar as nossas energias para sair bem bonzinhos daqui, combinados? Ô, gente, eu vou fazer assim para ver se vocês não desencarnaram, tá? Como sempre. Ah, muito bem. Obrigada. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Faz um tempo que a gente está estudando essa obra aqui que chama Caminho, Verdade e Vida. E é um livrinho maravilhoso. Quem não tem, vale a pena comprar. Ali na nossa livraria tem, ele serve para deixar na bolsa, na gaveta. Nos momentos assim que você está precisando de uma forcinha ou de um puxão de orelha, ele serve. Tem 180 lições aqui dentro de como viver melhor aqui na Terra. Tipo um manualzinho assim, viva melhor aqui na Terra. E a lição de hoje é a número 134. E ela fala assim, ó, basta pouco. É uma lição fantástica, preste atenção. Todas essas lições são tiradas de alguma frase que alguém que evoluiu antes de nós escreveu, e Emmanuel pega essa frase e transforma numa pérola para nós. E a frase de hoje está escrita lá no Evangelho de João. Lembram que os evangelistas resolveram escrever as coisas que Jesus tinha falado ou tinha ensinado para eles não esquecerem, porque Jesus tinha dado a incumbência para eles. Olha, depois vocês que vão passar esse ensino para frente. Igual quando o professor diz assim, né? Ó, isso vai cair na prova, daí a pessoa se atenta. Então eles começaram a escrever para não esquecer, já que eles iam passar para as próximas gerações. E a frase foi assim, foi uma pergunta que Judas fez, mas não o Iscariotes, o Judas Tadeu. Ele perguntou assim, Senhor, mas de onde vem que has de manifestar a nós e não para o mundo? Era uma dúvida dele. Ele queria saber por que Jesus se fez tão grande para eles, mas para o mundo ele era tão pequeno. E sabe do que ele estava falando? Jesus, você não veio assim do céu, você não caiu, não teve um fenômeno, não teve um espetáculo, não teve nada. Você nasceu pobrezinho lá na manjedoura. Isso que ele queria dizer, e ele queria saber por quê. Então vamos lá, a explicação do Emmanuel. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Ele veio com uma missão muito grande, verdades eternas. Ele se fez humano para explicar para todos os humanos, depois dele, as verdades eternas. E como é que ele escolheu vir? Não aparece em Jesus em decretos sensacionais, nem troféus revolucionários, nem em situação de domínio. Chega em paz, numa manjedoura, simples, exemplifica o trabalho, conversa com os homens obscuros e nasce lá numa aldeiazinha singela. E com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Gente, ele não tinha sobrenome, ele não era filho de poderoso, ele não tinha assim uma estatura gigante, ele não demonstrava o poder dele com fenômenos, ele não fazia nada. Ele nasceu bebê igual todo mundo, nasceu de mãe igual todo mundo, aprendeu as coisinhas simples, comer, andar, falar, tudo normal como nós. Até os discípulos que tinham sido preparados encarnações e encarnações tiveram dificuldade de reconhecê-lo, porque eles imaginavam, assim como talvez nós imaginássemos na época, que o Salvador viria de uma maneira estrondosa, que ele deveria ter muito poder, muito brilho, E não, ele nasce ali, pobrinho, sem sobrenome, sem poder, sem nada, numa cidadezinha pequenininha, lá no meio do nada. Pois bem, além disso, a mania que ele tinha, porque os apóstolos se preocupavam com a imagem dele, e ele tinha uma mania de falar com ladrões, com gente sem vergonha, com gente de má vida, com gente mal falada, e eles diziam, mas mestre, se é pra gente divulgar a boa nova, se é pra ficar famoso, se é pra ter bons seguidores, tu não pode ficar falando com as prostitutas, com o ladrão, não pode falar com gente de má vida. E ele fazia, porque o objetivo dele era bem outro, mas a nossa visão humana, que talvez continue igual até agora, pedia que isso não fosse feito. Além disso, ele tinha como uma missão gigante, transformar a terra inteira.
Mas, gente, ele não tinha grandes potenciais aos olhos humanos. Ele fez tudo somente com alguns amigos, saindo lá no meio de uma aldeiazinha. Olha, Emmanuel diz assim: para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é atual. Para o mundo inferior, que ele diz, são as criaturas que têm pouca evolução, assim como nós. Porque é muito difícil para nós entendermos que um espírito elevado está numa condição muito baixa ou subalterna, que não ganhe muito dinheiro. Quem de nós entende que um frentista de posto pode ser um espírito muito mais elevado que o dono de uma grande empresa? É difícil para a gente entender. E quando a gente entender, porque a gente estuda isso aqui no Espiritismo, a gente ainda vai dizer: nossa, não dá para acreditar, ele é frentista. Nossa, ela é a faxineira lá e é uma pessoa incrível. A gente ainda tem essa ideia, ainda temos essa concepção que a pessoa precisa ser grande, poderosa, mística, demonstrar fenômenos para ser enormemente evoluída. Até aqui entendemos? Para ver que a nossa ideia não mudou muito, para ver que nós continuamos com o mesmo pensamentinho que o Tadeu tinha, que fez a pergunta e todo mundo concordou. Por que o senhor não veio assim fazendo estardalhaço? Tanto é que no dia que ele ia entrar em Jerusalém, ele quis entrar montado num burro. Lembram aquela passagem que conta as ramas? Todo mundo pegava os ramos para falar de Jesus. Naquele dia ele escolheu entrar num burro. E eles quase morreram. Eles tinham conseguido emprestado um cavalo, coisa mais linda. Botaram uma capa no cavalo. Conseguiram uma capa para Jesus, para mostrar o poder. E Jesus disse: não. Ele montou no lombo do burro e foi assim mesmo. É quase como dizer, foi de havaiana e shortinho no meio do povo. Ele foi assim, de sandália no lombo do burro. E aí os discípulos mesmo morriam da vergonha. Mas Jesus, se era para fazer uma grande conquista, como é que o senhor me vai desse jeito? Enfim, é porque para nós, as criaturas vulgares, vulgar, a gente pensa no termo só em pessoa que a gente sempre associa com sexo, né? Pessoa com roupa curta, que tem um palavreado chulo, mas vulgar é pouco evoluído. Então, para as criaturas vulgares, pouco evoluídas, que só entendem os que se impõem, fazia sentido isso. E ainda faz sentido para nós. Parece que a gente dá mais valor com quem grita, com quem chega com o pescoço levantado, com quem tem o carro melhor, a roupa mais bonita. A gente vai dar mais valor para o profissional que chega com um carrão ali na frente da tua empresa. Se a pessoa vem simplesinha, a gente vai dizer: não, esse aí não sabe muito, ganha pouco dinheiro. As nossas medições ainda são no tom da voz, no timbre, no tanto de poder, no tanto de dinheiro, da onde mora. Não, mas esse médico não pode ser bom. Olha lá o bairro que ele atende, olha lá o bairro que ele mora. A gente sempre compara poder com dinheiro. A gente sempre compara a condição da pessoa com o tanto de dinheiro que ela tem. Ainda é a nossa moeda. Então, nós estamos classificados aqui, como naquela época, as criaturas vulgares. E Emmanuel continua, que as pessoas ainda preferem ouvir os tiranos, que têm aquele palavreado, mesmo que estejam fazendo mal, mesmo que estejam causando males. E esses tiranos vão resgatar esses males depois. Aliás, todos nós, né? Tudo que a gente faz fica na nossa conta, desde um pensamento até um ato. Então, Emmanuel coloca aqui: apenas compreendem os espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais que a gente prefere, né? Nossa, fulano fez uma palestra. Às vezes a palestra nem tinha um teor tão importante, mas o jeito que foi falada. Às vezes nem produziu nada em ti, mas a forma espetacular que foi passada. Então, o que ele está dizendo aqui, Emmanuel, era melhor que a gente visse o teor das coisas. Jesus trouxe o maior teor de todas as mensagens, de tudo o que já existiu neste mundo. Jesus trouxe a melhor parte. E ele usou muita coisa? Não. 12 pessoas comuns da comunidade, a sandália dele e a voz.
Só que ele era a garantia, ele era a luz, ele não precisava de nada. Então entenda isso, criatura. Em vez de ficar perdendo a saúde, buscando coisas, comprando mais, querendo mais, ficando neurótico com fazer mais, pense. O maior ser que já pisou por aqui, em se tratando de evolução, exigiu pouquinho, usou pouquinho. Precisou pouca coisa para trazer uma mensagem tão grande. Então não crie muita expectativa. Tem gente que perde a saúde porque acabou de comprar um carro e passou um mês daquele carro, já se exibiu bastante, com um mês já quer comprar outro. Já tem que trocar, já tem que ser o elétrico, porque tá todo mundo pensando no elétrico. Daqui a pouco compra uma casa, não, mas não pode mais ser essa, tem que ser uma casa autônoma, tem que ser uma casa lá no bairro tal, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Acabou de conseguir uma posição na empresa, não, mas agora já estou lutando para a próxima. Nunca tá bom, sabe? Quando nunca tá bom, a tendência é ficar maluco. A tendência é endoidar. E para quê? Para que a gente está buscando tanto? Emmanuel trouxe aqui a explicação para nós da pergunta deles antes, porque eles também não se satisfaziam, nunca estavam satisfeitos, e talvez esse seja o nosso maior problema. A pessoa tira uma foto e olha, ai, tô feia. Se arruma mais, vou alisar o cabelo. Se arruma mais, ai, tô feia. Né? Nunca tá bom. Emagreceu 4 quilos, aí alguém diz, nossa, que legal, você emagreceu. É, mas falta mais 3. Nunca tá bom. Ah, conseguiu, meu Deus, olha que legal, consegui uma promoção na empresa. É, não, mas agora eu tô querendo outro cargo. Nunca tá bom. A gente vai enlouquecer, e vamos enlouquecer coletivamente. Esse é o nosso risco de agora. Por isso essa mensagem é tão importante. Jesus veio e falou para a alma imortal. O recado dele foi enorme, serviu para todas as gerações e continua servindo. É por isso que ainda é válido. Por esse motivo, as suas revelações nunca morrem. Além disso, ele provou que não é necessária evidência social. A gente sabe o que é evidência social? É tudo isso que eu falei. Evidência social é como é que você vive. Os antigos falavam assim, ó, de quem que tu é filho? Ah, tá, fulano de tal. Ah, de que família tu é? Prova social. Dinheiro, o carro, a situação social da pessoa. E Jesus está mostrando que não precisa disso para você ser feliz, para você fazer o bem, para você viver bem aqui na Terra, não precisa disso. Não é necessário evidência social, evidência econômica para o serviço de utilidade de Deus. O que é o serviço de utilidade de Deus? Qualquer um que faça qualquer coisa de bem. Qualquer coisa de bem. Utilidade, e a gente fala errado, né? Nem é utilidade para Deus. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos. Nós precisamos dele, nós precisamos dessa moeda que é o bem. Todo bem que se faz vira moeda de troca para nós. A gente não consegue ainda entender, a gente ainda é ser vulgar. A gente não consegue entender, ah, mas eu fiz tanto bem e não ganhei nada em troca. A gente está sempre trocando, mas que seja assim, não tem problema. Faça o bem pensando em ganhar algo, não tem problema, mas faça. Faça, você não precisa de muita coisa para fazer o bem. Tem gente que faz o bem só pensando. Tem gente que alcança uma posição moral melhor, pensando melhor, se esforçando para não produzir tanto mal e se esforçando para fazer um benzinho por dia. Eu estou falando benzinho que é um bem pequenininho, tipo um sorriso, ouvir uma pessoa, segurar o elevador, deixar a vaga do carro para quem não sabe dirigir direito, não pegar o melhor lugar. Ah, e coisinhas bobinhas assim, é bem, mas a gente lembra de fazer? A gente lembra de não falar mal da moça do caixa que está demorando pra caramba? Não, a gente não lembra nem de rezar para ela, quanto mais qualquer outra coisa. Pense nisso, faça o bem, para esse bem fazer bem para você. É disso que o Emmanuel está falando aqui, é disso que Jesus já disse
como resposta para eles. Era disso que os discípulos estavam precisando ouvir naquela época e nós precisando ouvir agora. Basta, criatura. Para que você quer os armários cheios? Para que você quer 4.000 pares de calçados? Para que você quer tanto? Acaba de viajar, de férias, já está programando a próxima. Calma, aproveita, sorve o que te aconteceu, aproveita. Não fica tanto no celular. Eu estou falando para vocês como se eu soubesse, né? Tudo isso serve para mim, porque eu faço todas essas coisas. Fica no celular um tempão, a cabeça enche, nem descansar não descansa. Então pense nisso, que o teu anjo de guarda fique ali no teu ouvido e consiga te dizer basta. Basta, é suficiente para que você não enlouqueça e não enlouqueça os outros. Pois bem, Jesus disse, Emmanuel disse, bastarão os princípios edificantes e simples. Princípios edificantes e simples. É um mistério para nós? Não! Se tu vem aqui ouvir palestra, já não é mais mistério. Nenhum palestrante vem aqui falar de absurdos. Vem aqui falar da nossa doutrina. Inclusive, baseado nos livros. Que livros? Os livros que nós recebemos da espiritualidade. Eu não gosto desses livros. Tem outros livros. Desde o tempo que Jesus passou, já foi criado um livro magnífico, a Bíblia Sagrada. Essa aqui é uma partezinha da Bíblia. Todo o nosso evangelho, segundo o Espiritismo, é uma partezinha da Bíblia, da parte do Novo Testamento, só vem num formato mais explicadinho, para quem não entendeu até agora. A gente não entendeu quando ele veio, não entendeu quando ficou escrito, e agora está explicadinho para nós. Só que, normalmente, nós somos orgulhosos, e a gente quer fazer de conta que não sabia. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui, basta os princípios edificantes. E você não pode alegar ignorância. Eu não sabia. Sabia sim. Se você assiste uma palestra, você já está sabendo. Algum princípio edificante você já sabe. Perdão, a caridade, o amor, a necessidade de melhora. Enfim. Jesus ainda precisou só desses princípios, a fala dele, uma aldeiazinha pequenininha e alguns poucos amigos. E por que você está exigindo tanto para ser melhor? Mas eu vou fazer o bem quando eu me aposentar, eu só posso fazer o bem quando eu ganhar mais dinheiro, quando meus filhos tiverem crescido, quando eu não precisar dar mais atenção para o meu marido, eu não posso. Jesus não precisou de nada, ele fez todos os dias. Então, que essa mensagem fique bem no nosso coração e no nosso ouvido também. Basta, basta. O que você já tem já é suficiente. O tanto de saúde, o tanto de dinheiro, o tanto de tempo, o tanto de fala, o tanto que você sabe, o que você já tem já basta. Faça com o que você tem o melhor. E seja mais feliz. Que assim seja.